senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores, vamos dar início à última conferência deste ciclo dedicado a celebrar os 100 anos da morte do Barão do Rio Branco. Aqui tivemos uma palestra sobre o Rio Branco jornalista, feita pelo acadêmico Cícero Sandroni. Eu estou com um bloqueio em relação a Cícero. Seguida por outra palestra do acadêmico Alberto Venâncio Filho, sobre Rio Branco acadêmico. Eu pessoalmente fiz uma primeira conferência sobre o tempo do Barão do Rio Branco e hoje vamos ter a palestra de Rubens de Cooper sobre Rio Branco, os livros e os mapas. Como os senhores estão cientes, foi a intenção da academia tratar de um Rio Branco que normalmente não é examinado pelos que se dedicam ao seu estudo. Outras instituições, como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, fizeram ciclos sobre o Barão do Rio Branco diplomata, o Barão do Rio Branco e as questões de limites, o Barão do Rio Branco como grande estadista e modernizador do Brasil. Nós aqui fizemos uma exposição sobre o Rio Branco, colecionador de ex-libris, a indicar a importância que nós damos a essa presença do Barão do Rio Branco junto aos livros, a importância que os livros tiveram em sua vida. Eu, quando entrei no Itamaraty há muitos anos, tive a agradável surpresa de verificar quão rica era a coleção de livros do Barão do Rio Branco que estavam e estão armazenados na biblioteca do Itamaraty. Ali era impossível encontrar as coisas mais inesperadas de um campo de estudos meus, sobre o qual não era comum haver no Brasil boa bibliografia, que eram os estudos africanos. Pois o Rio Branco tinha não só praticamente todos os viajantes do século XV e XVI que andaram pelas costas da África, como também os viajantes do século XIX, durante o período do ímpeto imperial. A importância que nós damos ao Rio Branco, amigo dos livros, é perfeitamente avaliada pelo fato de termos escolhido para essa conferência, essa última conferência sobre o Barão do Rio Branco na Academia Brasileira de Letras, temos convidado Rubens de Cooper para tratar deste assunto para nós tão importante e aqui estamos tão afetuosamente ligados. Porque Rubens é um homem dos livros, como o Barão do Rio Branco. É um homem acostumado aos grandes prazeres da leitura. Isso exerceu Rubens de Cooper numerosíssimas, altas funções no governo brasileiro e nos organismos internacionais. É um homem conhecido por vocês todos, tanto por sua atuação no Brasil, quanto por sua atuação no estrangeiro. E ainda hoje, aposentado de todas essas funções, ainda se dedica a examinar, a analisar, a estudar aspectos relevantes da vida brasileira.
e ela teve uma participação muito ativa nela, através de sua coluna no jornal A Folha de São Paulo. Autor de livros e amigo de livros. É a este Rubem Recupero que passo a palavra. Muito obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores acadêmicos, meu querido amigo acadêmico, embaixador Alberto Costa e Silva, a quem devo essa distinção de poder falar sobre Rio Branco neste ciclo, e a todos que me distinguem com a sua presença esta noite. O tema é justamente, como disse o Alberto, Rio Branco entre livros e velhos mapas. E eu gostaria de começar com uma história contada pelo médico pessoal de Rio Branco, que deixou nas suas recordações essa lembrança. Suponho que a nenhum de nós tenha sucedido adormecer sobre um velho mapa desenrolado no chão e de manhã explicar com a roupa amarrotada: ontem me deitei sobre o mapa para tentar examinar um pormenor mais de perto e acabei por cair no sono. Era esse justamente o Barão do Rio Branco. No tempo em que ainda se recusavam ministérios, era esse o mesmo homem que tentava se desvencilhar do Itamaraty, respondendo ao convite do presidente eleito Rodrigues Alves. Citação: depois de tão longa vida de retraimento, fechado com os meus livros, mapas e papéis velhos, receio mostrar-me desajeitado na vida inteiramente diversa que deveria ter na posição de ministro de Estado. Na data dessa carta, mais de um quarto de século se escoara desde que o Barão do Rio Branco deixara o Rio de Janeiro para servir e morar na Europa. Fora as inevitáveis maçadas grandes, como ele mesmo dizia, que o esperavam sempre que se ausentava do consulado-geral em Liverpool, quase todo esse tempo se havia efetivamente passado entre livros, mapas e papéis velhos. Não fazia muita diferença que o convívio com os alfarrábios e arquivos empoeirados servisse para ajudar na redação de escritos de natureza privada, verbetes de enciclopédia, artigos de jornal, comentários de livros, ou que se destinasse a estofar com precedentes, provas e argumentos a defesa de direitos territoriais brasileiros submetidos aos arbitramentos de Palmas e do Amapá. O objeto exclusivo de seu interesse intelectual se concentrava no Brasil e em tudo que a ele se referisse. Como toda paixão, também esta se bastava a si própria. Se a busca do mapa raro, da informação esquecida, do conhecimento inédito, ajudasse oportunamente a ganhar para o Brasil alguns milhares de quilômetros ou a atingir outro resultado prático, seria, como na palavra evangélica, algo recebido por acréscimo. O gosto da história, tão característico do século XIX, cedo tomou conta da personalidade intelectual de Juca Paranhos, que aos 15 anos já pesquisava na Biblioteca Nacional as velhas cartas de veteranos da Guerra da Cisplatina, que fundamentaram seus 2 primeiros trabalhos biográfico-históricos. Uma ou 2 gerações antes, quase não se poderia ser político no Brasil ou em outros países da América Latina sem antes ser poeta ou orador, conforme observou Antônio Cândido em Literatura, Espelho da América. Até José Bonifácio, talvez o único prócer da independência que tinha sido homem de ciência, não militar ou advogado, também versejava, da mesma forma
que os líderes do romantismo político em países vizinhos, Echeverría, na Argentina, ou Lastarria, no Chile. De Paranhos Júnior, jamais se poderia suspeitar que escondesse poemas na gaveta, ou que o tivesse mordido o vício romântico da literatura. Homem de prosa, não de poesia, da palavra escrita, expositiva, do artigo, memorando, relatório, não do discurso e da pregação retórica, sem inclinação pelos estudos jurídicos, feição predominante da cultura brasileira da época, tampouco sentia maior interesse pelos debates da política interna. Afirmaria anos mais tarde que se afastara da política após as 2 frustrantes experiências como deputado-geral, por lhe faltarem as qualidades brilhantes e a fortuna exigidas por essa vocação. Filho e auxiliar do estadista que chefiou o mais longo gabinete do Segundo Reinado, defendeu a política paterna na imprensa e na tribuna, como seria de esperar. Não se sente, porém, no que escreveu sobre assuntos internos, o entusiasmo e a força do interesse genuíno que transparecem em debates como o que apaixonara o Visconde do Uruguai e Tavares Bastos a propósito da centralização ou descentralização no Império. Nem se percebe, passada a fase de combate parlamentar em torno da Lei de 28 de setembro de 1871, que tivesse voltado a dedicar muita atenção à causa abolicionista, razão de ser da existência de Nabuco. Não que lhe faltassem convicções firmes de monarquista numa era de predomínio do jacobinismo republicano, mas na defesa das opiniões que herdara do Partido Conservador do Império, de preferência a conceitos abstratos, recorria a argumentos concretos. Por exemplo, ao lamentar o que ele chamava o federalismo à americana com governadores eleitos, o que mais o impressionava não eram as razões teóricas do Visconde do Uruguai, e sim os problemas que essa autonomia acarretava para a política externa, como o embaraçoso apoio dos governadores do estado do Amazonas à rebelião acreana. Pode parecer que até aqui pouco se falou de livros e mapas. No entanto, é esse caminho de esboçar e retocar, traço a traço, o perfil intelectual e cultural de Rio Branco, que vai nos permitir esclarecer a natureza da relação que ele mantinha com o papel impresso. A literatura, que ao lado do direito completava o cânon da cultura brasileira do século XIX, aparentemente pouco o seduzia. As preocupações puramente literárias ou artísticas seriam até avessas a seu temperamento, a crer no que escreveu Oliveira Lima, um ano depois de sua morte. O historiador pernambucano asseverava que Diessa de Queiroz, membro do círculo que o barão frequentava em Paris e do qual os brasileiros conheciam trechos inteiros de cor, ele só tinha lido a Relíquia, e isso mesmo por insistência de Eduardo Prado. Penetrante, apesar de exageros e erros de julgamento, esse ensaio de interpretação psicológica de Oliveira Lima, todo em chiaroscuro, esboça retrato no qual as pequenezas do indivíduo se transformam nas razões explicativas da grandeza do estadista, como nessa passagem, e eu cito: tal exclusivismo nele deixava de ser uma inferioridade, para ser, muito pelo contrário, uma força. Tamanha era a importância dos negócios de interesse público em que se absorvia eventualmente sua atividade, e tanta valia fornecia à sua argumentação o seu alheamento de outras preocupações espirituais. Fins de citação. Quais seriam, então, as obras que preencheriam a vida de Rio Branco? Todos os livros que tratam do Brasil, explicava Eduardo Prado nesse trecho. Leu tudo o que há impresso,
copiou ou fez copiar todos os manuscritos, fez deles extratos, distribuiu esses extratos em forma de notas pelas páginas de todos os livros que tratam do Brasil. Retificou, esclareceu, corrigiu, explicou, emendou e ampliou todos esses livros. Há duas pistas sugestivas na observação. A primeira identifica os livros que interessavam o cônsul em Liverpool, os que tratavam do Brasil. Subentenda-se, as obras de geografia, cartografia, história, explorações, diários de viajantes, antropologia, sociologia, em geral de autores estrangeiros, antigos ou modernos. Em suma, os escritos do que se chamava então os americanistas. A segunda observação remete não mais ao gênero dos livros, e sim ao tipo de relacionamento que com eles entretinha o autor da divisa em qualquer lugar a lembrança da pátria, ubique patriae memor. Né? A relação não era de um leitor passivo, como indicam os verbos retificar, esclarecer, corrigir, explicar, emendar, ampliar. Esse trabalho meticuloso e paciente se concretizou, por exemplo, em esforço que lhe custou mais de 10 anos, com longas interrupções, resultando nas centenas de páginas das notas e comentários à tradução da História da Guerra da Tríplice Aliança, de Ludwig Schneider. Ao escrever ao autor da encomenda, o barão Homem de Melo, Rio Branco mencionava que suas notas à obra do historiador alemão, frequentemente críticas, lhe haviam rendido material para redigir uma história da Guerra do Paraguai, de 300 a 400 páginas. Na mesma carta, anunciava que, realizado esse projeto, atacaria outro, mais ambicioso, a história militar e diplomática no Rio da Prata. Essas obras, sonhadas e antecipadas, até com títulos promissores, comporiam, ao lado de muitas outras, a história naval, a história militar, a história diplomática do Brasil, a estante dos livros que o barão do Rio Branco nunca escreveria. Quando se publicou seu resumido panorama da evolução brasileira, o Esquisse de l'Histoire du Brésil, José Veríssimo o saudou como obra-prima, mas reclamou que quem possui um tal cabedal da nossa história não nos queira dar obra mais desenvolvida. Eduardo Prado previa, no trecho antes citado, que esse conhecimento incomparável da história haveria de produzir um dia livro que seria um monumento. Nenhuma dessas profecias ou projetos se realizaria. Em lugar das grandes sínteses definitivas da história, o futuro ministro deixaria obra respeitável, mas quase toda de circunstância. Trabalhos encomendados com data certa, a parte principal do verbete sobre o Brasil para a Grande Encyclopédie de Émile Levasseur, publicada por ocasião da Exposição Universal de Paris de 1889, a Esquisse, já citada, redigida para o livro informativo Le Brésil, a biografia de Dom Pedro II, aparecida sob a assinatura do rabino Benjamin Mossé, além das efemérides brasileiras, compostas diariamente para o Jornal do Brasil, e os comentários ao livro de Schneider. Vale a pena indagar por que tantas obras não saíram do tinteiro. Ele mesmo costumava desculpar-se com a queixa de que as funções absorventes de ministro não lhe deixaram tempo para voltar aos projetos históricos. Álibi, mais que justificativa, a explicação funciona para os 9 anos finais, a partir da posse no Ministério das Relações Exteriores, em dezembro de 1902. A essa altura, com 57 anos, idade considerável para o tempo,
seu pai e Nabuco, por exemplo, não ultrapassaram os 60, a maior parte de sua vida já se esvaíra. Tempo, na verdade, é o que não lhe tinha faltado anteriormente, nos quase 26 anos de Europa. Mesmo após a dedução dos períodos dos arbitramentos, ainda lhe sobrou mais vagar e ócio que a Joaquim Nabuco, nos 10 anos em que guardou o luto da monarquia, aproveitando para redigir não apenas o monumental Um Estadista do Império, mas a obra-prima que é Minha Formação. Ou para Oliveira Lima, que, sem deixar as atividades diplomáticas, concluía em 1908 seu D. João VI no Brasil, contribuição igualmente imperecível à história brasileira. Uma das vantagens de trabalhar em consulado, mesmo de Liverpool dos 1880, se traduz no tempo que permite pôr de lado para outras atividades. João Cabral uma vez me disse que preferia sempre as repartições consulares, justamente por serem curtos os horários e porque a natureza pouco absorvente e rotineira do trabalho não competia com sua plena dedicação à poesia. A prova de que não seria diferente com Paranhos Júnior se encontra nas suas frequentes ausências do posto, nem sempre inteiramente regulares. É por isso que a causa mais provável de que tantos projetos tenham ficado por realizar deve ser buscada na observação de Luiz Viana. Levado por uma curiosidade dispersa e uma paixão de minúcias, todos os planos ficam inacabados, malgrado o afinco com que se entrega às investigações e a correspondência assídua com arquivos, livreiros e historiadores. O aspecto a reter aqui é a paixão de minúcias, que Capistrano de Abreu elevava a gênio, acrescentando que ele possuía o gênio da minúcia, da paciência e da exatidão. São características associadas não ao historiador das sínteses abrangentes e panorâmicas, e por isso mesmo seletivas. As virtudes de Paranhos se ajustam melhor ao conceito de erudição, o saber aprofundado e miúdo de um assunto, adquirido no exame cuidadoso das fontes primárias, na decifração de inscrições, no cotejo crítico de versões distintas de documentos. O erudito prepara e lança as bases para a atividade do historiador das grandes sínteses, não se privando do prazer que deleitava também o barão de apontar inexatidões e incorreções nas obras brilhantes dos generalistas. A erudição é uma vocação muito especial, exige qualidades de temperamento e personalidade, às vezes opostas às dos autores das interpretações genéricas. Não é à toa que a referência à erudição se associa geralmente à paciência, ao espírito beneditino, ao amor da exatidão. Tudo isso corresponde ao perfil intelectual do segundo Rio Branco, que lembra, em mais de um traço, o retrato que de seu pai desenhou Joaquim Nabuco, realçando em particular: a imaginação não o arrastava. As suas qualidades não eram de inovação propriamente dita, mas em grau eminente de imitação e aproveitamento. É uma citação do Estadista do Império, né? Esse gênero de inteligência, adaptado à composição de comentários sobre textos alheios ou à elaboração de efemérides, sobressaía como traço dominante e natural, mas não exclusivo, de sua personalidade intelectual. Ao seu lado, não faltavam em posição minoritária ou menos espontânea talentos de outra natureza, como o do historiador capaz da síntese original e perdurável do esboço da história do Brasil. É preciso cuidado para não reduzir tudo à erudição e exagerar o papel que ela teve
na definição da personalidade e da carreira política do futuro ministro. Tomando de empréstimo a Pierre Bourdieu a expressão, se não o conceito fiel, de estratégia biográfica, deve-se admitir que a erudição desempenhou na vida de Rio Branco um elemento central da estratégia para construir pacientemente uma biografia de crescente sucesso. Mostrou-se determinante, porém, apenas na primeira etapa da vida, a dedicada a se tornar conhecido por meios próprios, não sob a proteção do nome paterno, e por essa via chegar ao poder. Posteriormente, outras qualidades se revelaram tão ou mais importantes, no que viria a ser a principal contribuição do estadista, não mais o funcionário. A elaboração do primeiro paradigma abrangente da política externa republicana, a aliança não escrita com os Estados Unidos, a solução sistemática de todas as pendências limítrofes. A fase de preparação estendeu-se quase por 2 décadas de obscuridade estudiosa, os anos em que acumulou conhecimentos e competências, a virtude que lhe serviria bem na ocasião em que finalmente lhe sorrisse a fortuna. Quis sua boa estrela que, ao completar-se o aperfeiçoamento desse longo aprendizado, voltassem as questões limítrofes a encontrar uma conjuntura propícia para encaminhamento e definitiva solução, o que não sucedia desde 1750, as negociações conducentes ao Tratado de Madrid. Desde aquela época, embora ressurgissem de forma esporádica, as divergências fronteiriças tinham permanecido latentes, como em estado de dormência. A política externa brasileira se absorvia em temas mais prementes: o reconhecimento da independência, o conflito sobre o tráfico de escravos, a superação dos tratados desiguais de comércio, as intervenções no Prata, a Guerra do Paraguai. O retorno da possibilidade de definir pacificamente as fronteiras coincidirá com a crença no potencial da arbitragem para resolver os conflitos de maneira judicial. Instante fugaz e intenso na passagem do século XIX para o XX, antes da exacerbação dos nacionalismos da Primeira Guerra Mundial. Rio Branco foi um homem providencial, a pessoa certa para aquela hora. E não por acaso, 2 dos 3 únicos grandes arbitramentos em que se envolveu o Brasil tiveram nele o vitorioso advogado. Os litígios que lhe foram confiados, o de Palmas e o do Amapá, consistiam em controvérsias histórico-geográficas a respeito da identificação no terreno de rios indicados como fronteiras em tratados coloniais. Nesse domínio, dificilmente alguém poderia medir-se com ele. Nem antes nem depois se mostrariam tão úteis para seu destino a incomparável erudição em história e geografia coloniais das Américas, os anos de frequência a arquivos e bibliotecas, o manuseio de velhos manuscritos, a descoberta de livros raros, a competência técnica de perito judicial em ler e decifrar mapas antigos. Ao reabrir-se o dissídio com a Argentina e falecer logo depois em Washington o defensor nomeado pelo Brasil, Barão Aguiar de Andrada, Paranhos, por extraordinária coincidência, planejava escrever um estudo sobre a questão. Nas suas próprias palavras, em 25 anos, eu cito, de trabalhosas pesquisas no Brasil e na Europa, e seguindo atentamente os catálogos periódicos de livreiros americanistas e os leilões ocasionais de coleções particulares, coligira
documentos novos sobre essa questão de história e geografia que dizia: conheço perfeitamente. Durante essa arbitragem e a seguinte, sua competência técnica significou a diferença entre o sucesso e o fracasso. Em episódios de localização em arquivos distantes, mediante instruções telegráficas precisas de documentos e mapas, em meio a manobras de dissimulação e de suspense que lembram romances policiais. Há um episódio curioso dele, na questão do Amapá com a Guiana Francesa. Ele pediu ao filho Raul que buscasse na Biblioteca Nacional da França acesso a uma obra raríssima que os franceses tinham negado a ele pessoalmente. E o filho também foi deixado esperar durante semanas e semanas e não conseguiu acesso a essa obra. Agora, o detalhe curioso é que ele tinha a obra em casa, ele já havia lido o livro. Ele era um espírito extremamente desconfiado e queria apenas testar para ver se era verdade que os franceses escondiam o acesso dele a esta obra. Na questão com a Argentina, uma cópia do mapa das cortes, descoberta na França, ameaçava pôr por terra uma das bases da tese brasileira. Após escrutinizar o mapa com lente dias e dias, o barão de repente escogita algo que normalmente só ocorreria a um técnico de cartografia. Decide medir no mapa, com base nas longitudes conhecidas pelos cartógrafos de então, a distância entre a costa de Santa Catarina e a foz do rio Peperi. Instantaneamente, converte uma prova do lado contrário, naquilo que ele diz, na parte mais decisiva de sua argumentação. Jaime Cortesão, no curso que deu sobre a história da cartografia no Brasil, em 1942, destaca justamente o fato de que Rio Branco tinha uma competência profissional no domínio da cartografia, que poucos profissionais eram capazes de ter o conhecimento que ele tinha dos atlas, dos mapas, da interpretação desses papéis antigos. Com a França, graças às instruções precisas que forneceu ao cubano Francisco Soares, é um ex-general cubano que era pago pelo barão como rato de arquivo, né? Um dos ratos do arquivo a seu serviço, conseguiu que se descobrisse na última hora, nos arquivos reais do Palácio da Ajuda, a anotação do padre Aloísio Conrado Pfeil sobre o verdadeiro curso do rio Oiapoque. O filho Raul narrou nas reminiscências do barão do Rio Branco que, ao receber pelo correio a fotografia, folha a folha, do documento, esqueceu inteiramente, aí eu cito o Raul, as horas de repouso e refeição durante 2 dias e 2 noites, examinando-a com a lente e com a lâmpada, copiando minuciosamente cada palavra, letra por letra, pois viu que era, como esperava, a prova irrefutável de tudo quanto havia afirmado. Mapas e manuscritos tinham esse dom de aparecer e desaparecer, na hora em que precisava que isso acontecesse. Houve até um exemplo em que as 2 operações se sucederam com celeridade inverossímil, mas sempre num timing perfeito. Deu-se o caso durante o mais árduo e intratável desafio de toda a sua carreira, o Acre, cuja complexidade redobrava pela pressão de coincidir com a estreia como ministro das Relações Exteriores, longe da imunidade que o blindaria depois. Uma combinação improvável de complicações diferenciava o problema de tudo o que tinha vindo antes e do que haveria de vir mais tarde. A rebelião dos 60.000 acreanos brasileiros, a cumplicidade do governo estadual do Amazonas, os interesses econômicos ligados à borracha, na época 40% do total das exportações brasileiras chegou em certo momento, a paixão nacionalista da opinião pública e da imprensa,
a multiplicidade de adversários, Bolívia, Peru, os governos dos investidores no Bolivian Syndicate, Estados Unidos, Inglaterra, França. Como se isso não bastasse, todos os governos do Império e da República tinham, ao longo de 35 anos, reconhecido a soberania boliviana e se recusavam obstinadamente a proclamar litigiosa área, não obstante as teimosas insurreições de seus habitantes. Sobretudo devido a essa última razão, a erudição de pouco aproveitaria num conflito de essência política que revelaria a verdadeira superioridade de Rio Branco, a maestria em manejar e dosar as mais variadas modalidades de poder, marca do estadista e do grande político. Sua contribuição decisiva residiu em perceber que só resolveria o impasse se rompesse bruscamente, radicalmente, com a política seguida pelo Brasil desde a assinatura do Tratado de La Paz de Ayacucho de 1867. Impunha-se declarar litigiosa parte substancial da região e alegar que se retornava assim ao que teria sido a interpretação correta e original brasileira, a fronteira pelo paralelo de 10 graus e 20 minutos, e não pela linha oblíqua Madeira, Foz do Rio Javari. Dessa forma, adquiria a legitimidade jurídica para negociar com La Paz a aquisição do território, afastando provisoriamente o Peru e comprando a desistência dos investidores. Tal solução, eminentemente pragmática, dependia, no entanto, de agir como se não existisse o célebre mapa da linha verde e sua memória explicativa de 1860, ambos de autoria de Duarte da Ponte Ribeiro, demonstravam que o Brasil, desde o início, admitira que se as nascentes do Javari se encontrassem, naquele tempo ainda não sabia onde é que elas estavam, se encontrassem ao norte do paralelo de 10 graus e 20 minutos, a fronteira correria pela linha oblíqua, desmoralizando o artificioso argumento para justificar a declaração do litígio. Não hesitou o chanceler em asseverar na exposição de motivos do Tratado de Petrópolis, e eu leio: tenho lido que nas negociações em La Paz, nos primeiros meses de 1867, Lopes Neto apresentara mapas desenhados sob a direção de Duarte da Ponte Ribeiro, nos quais já figurava a linha oblíqua. Mas disso não achei vestígio algum na correspondência oficial, dizia o barão. O documento, vejam bem, data de 27 de dezembro de 1903. E logo em seguida, abria-se no Congresso o debate sobre o tratado, criticado violentamente na imprensa e na tribuna. Rui Barbosa, o mais perigoso dos opositores, pelo prestígio inigualável e sua ruidosa demissão da delegação negociadora, propunha a rejeição do acordo e a submissão da contenda a juízo arbitral. Nesse instante crítico, o interesse de Paranhos deixara de ser a insistência na tese da suposta interpretação original. Nada agora lhe seria mais útil do que evidenciar que o Brasil nunca contestara a possibilidade da linha oblíqua e, portanto, da soberania boliviana no Acre, o que, evidentemente, condenaria a uma derrota certa qualquer intento de arbitragem justificado por essa imaginária mudança de postura. Ora, é nesse momento que, no dia 11 de janeiro de 1904, 15 dias apenas após a exposição de motivos em que ele dizia que nunca tinha visto nenhum vestígio do mapa, né? Nesse momento, o relator deputado Gastão da Cunha lê da tribuna carta
na qual Rio Branco comunica ter sido procurado em Petrópolis por um antigo empregado da Secretaria de Estado que lhe viera trazer o mapa de Ponte Ribeiro, até então inexplicavelmente desaparecido. A carta prossegue, a carta de Rio Branco. O exame deste mapa convence-me inteiramente de que na mente do governo do Brasil, desde 1860, a fronteira deveria ser formada por uma linha oblíqua se a nascente do Javari fosse achada ao norte do paralelo de 10 graus 20 minutos. O barão jamais deixou de protestar que agira de boa fé, e o súbito aparecimento do mapa se dera, como na ressalva dos filmes antigos, por mera coincidência. Anos depois da aprovação do tratado, Gastão da Cunha registraria em seu diário: ainda hoje, o barão voltou a dizer-me que até pouco depois de escrever a sua exposição de motivos, ignorava o tal mapa da linha verde de Ponte Ribeiro. Luiz Viana relata o fato e comenta: mera coincidência? Sonegação? Jamais se saberá com segurança. Afonso Arinos prefere acreditar nas revelações do predecessor de Paranhos, Olinto de Magalhães, em seu livro Centenário do Presidente Campos Salles. Publicado em 1941, portanto 37 anos depois do incidente e 29 após o falecimento de Rio Branco, nele se repete que o chanceler conhecia perfeitamente a existência do mapa e teria exigido silêncio ao Olinto, que naquele momento se reincorporava à carreira diplomática e estava sendo indicado para chefiar missão na Europa. As dúvidas persistem, e aqueles que exigem, como nos julgamentos de corrupção política pelo Supremo, provas documentais e confissões assinadas, terão provavelmente de esperar até o dia do juízo final para conhecer a verdade. A controvérsia sobre o mapa da linha verde se nutria da convicção dos contemporâneos de que um especialista com a erudição extraordinária de Paranhos não poderia ignorar os escritos e a contribuição de Ponte Ribeiro, o diplomata brasileiro que melhor tinha estudado o problema da fixação dos limites com a Bolívia e o Peru. Se a razão assiste a esses incrédulos, estaríamos diante de caso raro, o de um erudito, cioso de seu conhecimento, que se resigna ao sacrifício da vaidade, vício irredutível do intelectual, em favor do senso do Estado e da defesa do interesse nacional. Seja como for, o episódio desvenda que, para ele, mapas, livros e papéis de arquivo não se esgotavam no papel de testemunhas de uma verdade histórica imparcial. Configuravam, ao mesmo tempo, elementos de valor como componentes do jogo internacional de poder. Muito antes do professor de Harvard, Joseph Nye, reconhecia a importância do poder da inteligência, do poder do conhecimento, daquilo que o norte-americano chama de smart power, clever power, variante do poder brando, soft power, né? Suave, ou, para usar a palavra de que gostava Rio Branco, a força da cordura, da qualidade de sensato, judicioso, comedido, aberto ao compromisso e à transigência. Compreendia com Francis Bacon que conhecimento é poder. Na carta programática que escreve de Berlim, ao ser convidado para ministro das Relações Exteriores, afirmava: é preciso restabelecer a seção do arquivo, porque esse é o arsenal em que o ministro e os empregados inteligentes e habilitados encontrarão as armas de discussão e de combate. É preciso criar uma biblioteca e uma seção geográfica na direção do arquivo, como em França, Inglaterra,
Alemanha e Estados Unidos. Como se sabe, deu cumprimento cabal ao programa delineado na Carta. Hoje, a biblioteca, o arquivo histórico, a mapoteca do Itamaraty abrigam suas coleções de livros raros, de mapas, manuscritos, documentos adquiridos pela República, junto a móveis, quadros, objetos de arte, por 350 contos de réis que o filho Raul teve de queixosamente esperar 7 longos anos para receber. A comparação com arsenais, armas, combate, sugere que, em contraste com contemporâneos como o presidente Theodore Roosevelt, o homem do cacetão na versão de Oliveira Lima, ele percebia que o poder internacional não se esgotava no poder duro, o hard power, a capacidade de impor a vontade pela força militar ou pela coação econômica. Outra variedade existia, a que melhor convinha a países como o Brasil: o poder da persuasão, da negociação, da transação e do compromisso. Em outros termos, o poder da diplomacia. Não se trata apenas da decorrência da fraqueza militar brasileira. Estava convencido de que, é uma citação dele na exposição de motivos do Tratado de Petrópolis, de que as combinações em que nenhuma das partes interessadas perde, e mais ainda, aquelas em que todas ganham, serão sempre as melhores, conforme escreveu a respeito do Acre, e diria de inúmeras maneiras em sua vida. Chega até a ser paradoxal que um amante da história militar opinasse, como ele fazia, que é melhor transigir do que ir à guerra, pois o recurso à guerra é sempre desgraçado. Transparece em seus valores a justeza do conceito do internacionalista americano John Bassett Moore, que o descreveu como a mais perfeita combinação de scholar e homem de Estado que havia conhecido. A fórmula capta com perfeição tudo o que este texto pretendeu transmitir, que foram os livros, os mapas, os papéis antigos que alimentaram o gênio político do barão e lhe permitiram, parafraseando T.S. Eliot, evitar perder o conhecimento na informação ou perder a sabedoria no conhecimento. O convívio existencial com livros e mapas plasmou o mais profundo do ser interior de Rio Branco, com valores que exprimiu, entre outros, num artigo onde dava balanço na fase conflitiva da política brasileira nos países platinos, declarando, eu cito, o Brasil nada mais tem que fazer na vida interna das nações vizinhas. É para um ciclo maior que ele é atraído, desinteressando-se das rivalidades estéreis dos países sul-americanos, entretendo com esses estados uma cordial simpatia, o Brasil entrou resolutamente na esfera das grandes amizades internacionais, a que tem direito pela aspiração de sua cultura, pelo prestígio de sua grandeza territorial e pela força de sua população. Notem que não elenca entre esses elementos do poderio militar, nem da pujança da economia, entre as razões da projeção do Brasil, e faz preceder o território e a população de expressão curiosa. Invoca não a cultura em si, o que não poderia fazer em momento em que era analfabeta 80% da população brasileira, mas a aspiração da cultura. A frase lembra Antônio Cândido, que se referia ao seu livro Formação da Literatura Brasileira, como a história dos brasileiros no seu desejo de ter uma literatura. Da mesma forma,
Essa fórmula significaria que o aspirado lugar para o Brasil no mundo deve ser conquistado pela cultura que formos capazes de aqui edificar. Cultura como símbolo da qualidade da civilização, educada, culta, equitativa, equilibrada, construída a partir da base da população e do território. Ao proclamar a cultura como o título maior para consagrar a irradiação mundial de um povo, mostrou-se Rio Branco digno membro desta academia que ilustrou por tantos anos e hoje lhe honra a memória, homenageando-o nos livros e mapas que, junto com a pátria, amou acima de tudo. Muito obrigado. Estamos convencidos, todos nós, daquilo que já sabíamos, mas que Recupero fez com que soubéssemos melhor e que tivéssemos a perfeita noção da importância que tiveram os livros e os mapas, da importância que teve a cultura na ação do Barão do Rio Branco. Ele como que discorda, invertendo aquela posição de Stéphane Mallarmé, que disse que tudo existe para resultar num livro. Barão do Rio Branco parece dizer-nos que todos os livros existem para resultar numa maneira de comportar-se e de agir. A leitura de Rio Branco nos disse, Recupero, se foi evidentemente, uma atividade que lhe permitiu ampliar uma extraordinária erudição, foi, sobretudo, uma leitura que fez a sua formação como indivíduo e como estadista. Nós que somos leitores compulsivos, sabemos que a leitura gera em nós aquela paixão das minúcias a que se referiu Rubens Recupero, e que talvez seja o traço mais marcante de Rio Branco como escritor. Tanto nas obras que ele deixou como efemérides brasileiras e algumas das biografias que escreveu ou de resumos da história do Brasil que compôs, quanto naqueles grandes livros que não prometeu, mas acabou por escrever, que são as duas memórias sobre Palmas e sobre Amapá. Quem quer que leia essas duas memórias se convencerá que não apenas que está diante de um cartógrafo, de um geógrafo, de um historiador competentíssimo, de quem sabia retirar a sua verdade, a verdade que ele queria, dos documentos de que dispunha. Mas também como um grande escritor, um grande estilista, um escritor claro, preciso, magistral, que nos dá lições de como bem escrever, numa época em que bem escrever era entendido como escrever rebarbativamente. E o Barão do Rio Branco foi todo o contrário disso. Ele não escreveu a história diplomática do Brasil, não escreveu a história militar do Brasil,
mas escreveu 2 grandes livros. Um sobre os problemas de Las Palmas, de Palmas, e o outro sobre Amapá, que são precisos, que são livros cuja leitura ainda efetuamos, não apenas com interesse, mas até mesmo com paixão. Há um ponto da exposição do Rubens Recupero para o qual eu gostaria de chamar a atenção, embora ele tenha posto bastante ênfase no que afirmou. A importância que o Barão do Rio Branco dava aos arquivos. Quando o Barão do Rio Branco pensou em fazer a reforma do Ministério das Relações Exteriores para ajustá-lo às necessidades e à vida moderna, ele disse para seus auxiliares: no centro desta repartição está o arquivo. O arquivo é o local mais importante para se formular uma política. E é uma pena, e não apenas no Itamaraty, mas praticamente em todos os outros setores da vida brasileira, tão pouco cuidado se esteja tendo com os nossos arquivos, com as nossas bibliotecas, com as nossas mapotecas, com aqueles espaços em que está recolhida a cultura, a história, o pensamento e a razão de ser do país. Somos todos muito gratos ao Rubens Recupero por esta palestra. E eu especialmente sou grato a ele por ter aceitado o meu convite para estar aqui hoje conosco. E estou certo de que todo o auditório compartilha esse sentimento que é meu de gratidão a Rubens Recupero. Depois de amanhã, dia 23, às 17 horas, nesta mesma sala, será exibido pela primeira vez para o público o documentário de André sobre Ivan Junqueira, Apenas um Poeta. Nessa mesma quinta-feira, depois de amanhã, às 17h30, no Salão Nobre do Petit Trianon, portanto, na nossa velha casa, uma mesa redonda e sessão de autógrafos, por ocasião do lançamento dos volumes 2 e 3 da coleção História do Brasil Nação, 1808-2010, sob a direção de Lília Moritz Schwartz. Este segundo volume foi organizado pelo nosso confrade acadêmico José Murilo de Carvalho, e o terceiro volume pela professora Lília Moritz Schwartz. Estarão aqui para debater os 2 volumes José Murilo de Carvalho e Alfredo Bose e Leslie Betel, da Academia Brasileira de Letras. Lília Moritz, da Universidade de São Paulo. Gustavo Franco, Luiz Aranha, Correia do Lago. Está encerrada a sessão.